E aí pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa playlist sobre o espaço. E como a gente vai começar a falar sobre espaço, vamos começar a falar da nossa vizinhança. Que tal a gente falar do maior de todos? O grandão que a gente tem por aqui no pedaço. É dele mesmo que eu tô falando, do Sol, né? Que é a nossa estrela que está no centro do nosso sistema solar. Mas antes disso, solta aí nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Vamos começar falando sobre o Sol. O Sol, ele é uma estrela que, para as características humanas, ele pode ser assim um tamanho gigantesco. Por exemplo, ele tem 333 vezes a massa da Terra, ou seja, o peso, né, a densidade do planeta. A Terra, ela está aí em 6, 7 milhões de toneladas. Então você pega esse peso da Terra e multiplica por 333 vezes. Você vai ter aproximadamente o peso do Sol, a massa do Sol, né? Tem uma diferença entre peso e massa, né? Mas depois das nossas playlists de matemática e física, que o pessoal tem pedido para estar ajudando nos estudos, a gente vai começar a trazer alguns tipos de informações e formas de fazer esse cálculo, né? Sem dizer, pessoal, que, por exemplo, o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter, ele é 1.300 vezes maior do que a Terra. E o Sol é 1000 vezes maior do que Júpiter. Você imagina o tamanho insignificante da Terra perto do Sol. Sem dizer que com o que o Sol libera de energia em 1 segundo, a Terra, em toda a sua história de vida, ela não liberou o que o Sol libera em 1 segundo, para você ver o tamanho da grandiosidade. Embora o Sol ele seja uma estrela assim que ela é tida por nós humanos, pelos observadores, pelos amantes das forças aí do espaço, como uma estrela gigante, na verdade ela é considerada uma estrela anã. Ela é uma anã amarela e ela não é uma estrela tão quente assim. Existem estrelas maiores, mais quentes e mais poderosas que o Sol. Por exemplo, existe uma coisa que chama faixa espectral. O que é essa faixa espectral? Essa faixa espectral é a quantidade de energia calorífica que uma estrela ela irradia. E esse topo de faixa espectral estão com as estrelas azuis. Por exemplo, quando você vê aquelas três Marias, né, que fazem parte do cinturão de Órion, né, vou estar deixando uma imagem delas aí para você ver. Elas são 3 estrelas azuis. A faixa de calor dessas estrelas azuis são mais ou menos na sua superfície, né, não estou nem falando no seu núcleo. Na sua superfície, elas são praticamente 60 mil graus centígrados, enquanto o nosso Sol fica na faixa dos 5, 6. Então, olha para você ver o tamanho da diferença de calor, de emanação de calor de um tipo de estrela para um tipo de outro. Então, o Sol ele vai ocupar mais ou menos ali a 5ª ou a 6ª faixa de emissão de calor por estrela. Por quê? Porque vocês têm as estrelas azuis, que são as mais quentes, que emitem a base aí de seus 60 mil graus. Você tem as azuis um pouco mais claras, que são chamadas tipo azuis brancas, né? Que vão ficar na faixa de 25 a 30 mil graus, que já são praticamente metade. Depois você tem as estrelas brancas. Você tem muitas estrelas brancas que vão ficar na faixa de seus 18 mil, uma coisa assim. Aí depois você tem as vermelhas, né? Que
nós estamos cheios de estrelas vermelhas aí que vamos estar trazendo essa playlist aí sobre espaço. Né? Grandes estrelas aí fazem parte de grandes constelações, por exemplo, a estrela Aldebaran, que ela é uma super gigante vermelha que faz parte da constelação de Escorpião. Ela é uma estrela que emite uma rajada de calor, uma energia calorífica, um tipo de calor assim de emanação muito mais superior ao Sol. Mas tudo tem um porém. E depois nós temos as estrelas laranjas e aí vem a estrela amarela, que é o Sol. Né? E depois do Sol, claro, nós temos estrelas chamadas anãs marrons, nós temos as anãs, né? E por assim vai. Mas para você ter uma ideia, o Sol então ele vai ocupar a 6ª faixa de emanação de calor tipo de estrela. Então ela não é uma estrela tão quente. Tudo que nós podemos sentir de emanação de calor, tudo isso acontece numa área do Sol que nós chamamos de coroa solar. Então é na coroa solar que nós vemos as manchas solares. As manchas solares são as manchas mais frias, as regiões mais frias do Sol, onde nós vemos as grandes tempestades solares, né? E vamos estar trazendo tudo isso para você. Mas modéstia à parte, o Sol ele só emana calor. O Sol ele só é um gerador de calor? Não. O Sol, na verdade, ele é uma usina termonuclear. Então o Sol, ele simplesmente opera ali numa, como eu vou dizer agora para ficar mais claro, ele opera num estado de fusão nuclear. Fusão nuclear. E a fusão nuclear, ela gera luz e calor, entendeu? Quer entender como é que funciona essa coisa de fusão nuclear? Quer entender uma coisa bem legal e científica? Vem comigo para nossa lousa. Muito bem, estamos aqui na lousa, pessoal. Olha só. O Sol ele é feito basicamente de hidrogênio e hélio. Se você for olhar na camada, na tabela periódica, nós sabemos que o hidrogênio ele possui um átomo, então ele é de carga 1, e o hélio possui 2 átomos, é de carga 2. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o átomo de hidrogênio ele tem um próton e ele tem um nêutron no seu núcleo, e ele tem um elétron que está rodeando, orbitando aquele núcleo. O átomo de hélio já é diferente, ele tem 2 prótons, olha só, ele tem 2 nêutrons que está ali junto naquele núcleo, e ele tem 2 elétrons orbitando aquele núcleo, certo? Então, a fusão nuclear se dá no que? Devido às forças que atuam nesse astro, o que acontece? O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele vai se chocar com outro átomo de hidrogênio. E com essa fusão de um próton, um nêutron e um elétron, eles vão se fundirem, por isso que é chamado fusão. Eles vão se fundirem e eles vão gerar um átomo de hélio. Então aqui eles vão gerar um átomo de hélio, que esse átomo de hélio tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. E o Sol, ele majoritariamente ele vai queimar entre aspas, na verdade ele vai fazer essa fusão nuclear sempre que vai haver átomos de hidrogênio se chocando um com outros, e nisso, devido a tamanha força nuclear, isso libera radiação, isso libera luz, libera
calor e libera energia, porque nós estamos falando da fusão, entendeu? Então, quando você quer fazer uma fusão, uma solda, quando você quer tipo misturar uma calda de goiaba com açúcar, você vai levá-la no fogo, porque vai haver uma fusão, vai haver uma reação química. Então aqui há uma reação química. Então nessa reação química, quando nós temos aqui um átomo de hidrogênio se fundindo mais um átomo de hidrogênio gerando um átomo de hélio, o que acontece? Isso aqui libera luz, libera energia, libera calor e libera força. Esse cara nós vamos ver depois. Então, para você ver, o Sol nada mais é do que uma usina nuclear, fazendo todo esse trabalho para liberar todos esses elementos aqui, mas a uma distância segura da Terra, entendeu? O que acontece? Essa força que estou falando aqui é uma força eletromagnética. O que acontece? Essa força, ela viaja junto com a luz, com a energia, com o calor do Sol. Quando ela chega no planeta, você vê assim, nós temos aqui o planeta Terra. Olha só, tá parecendo mais um ovo do que um planeta Terra. Só que essa luz, essa força eletromagnética, ela vem em direção ao planeta. E ela é de certa forma nociva, só que o planeta ele possui um campo eletromagnético também, entendeu? Então você tem aqui o campo eletromagnético de norte a sul, e esse campo eletromagnético ele causa uma barreira aqui em volta do planeta, fazendo que o planeta ele seja protegido dessa força eletromagnética. Então essa força vai passar pelo planeta e muitas vezes ela vai achar essas áreas aqui no campo eletromagnético norte ou sul, que é o fenômeno chamado de aurora boreal, que eu estou deixando aí umas imagens para você ver como é que as pessoas veem a manifestação desse campo eletromagnético. Fora o calor, né? O calor, a gente sente o calor do Sol no dia a dia, a gente sente a energia do Sol, a energia calorífica, a energia luminosa e a energia tal. Então, para você ver, o Sol nada mais é não somente uma estrela, ele é uma usina nuclear que, pelas suas quantificações, ele consegue ali dar para nós uma possível condição de existência de vida. Você está vendo que é interessante? Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Vocês viram aí como é que funciona mais ou menos o nosso Sol? Foi uma explicação meio que resumida, mas para você ver como é interessante, né? E sendo esse primeiro vídeo, nós temos ainda muita coisa a falar sobre o nosso astro-rei, né? Você acha que os planetas giram em torno do Sol e ele está parado? Vamos mostrar para você que não. O Sol ele também faz um movimento ao redor do centro da Via Láctea. E uma coisa interessante sobre Sol e Júpiter, mas isso fica para o próximo capítulo. Legal? Olha, curta, compartilha, vem com a gente, vem debater. Vai ser muito legal falar sobre o espaço, vai ser muito legal falar sobre nossa vizinhança, a nossa casa, o nosso sistema solar, beleza? Pessoal, nunca se esqueça de uma coisa, sempre invista em você. Malcolm X dizia, a educação é o passaporte para o futuro, porque o futuro pertence àqueles que se preparem hoje. Então, nunca veja nada como tarde. É tarde para eu estudar, é tarde para investir em mim, é tarde para eu começar aquele negócio, é tarde para eu correr atrás do meu objetivo. Não, nunca vai ser tarde para isso, entendeu? O amanhã pertence quando você começa a se preparar hoje. E você preparar hoje depende somente de uma coisa, de uma decisão sua, beleza? Também não se esqueça de uma coisa, absorver todas as coisas e retende o bem. No demais, voltamos aí depois com o nosso segundo vídeo. Aquele abraço. Fui.